Vamos lá, meus amigos. Mais uma vez, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa aula de hoje, aula de prática de processo de trabalho. Vamos Boa hoje noite, professor. Tudo bom? Boa noite. Vamos hoje dialogar sobre embargos de declaração. Acredito que vocês já tenham recebido uma notificação do Google Classroom no que tange a nossa quinta atividade, que seria, então, redigir uma peça processual conhecida como embargos de declaração. E aí, antes de adentrarmos ao nosso caso concreto, eu gostaria de relembrá-los sobre a parte do direito processual do trabalho, a parte teórica, no que tange lá ao artigo 897A maiúsculo da nossa CLT, que é o artigo específico da nossa Consolidação das Leis de Trabalho, que trata sobre essa peça processual, alguns consideram como recurso, outros apenas como embargos. Vamos falar um pouquinho sobre o que são os embargos declaratórios ou embargos de declaração e depois vamos ver junto o caso concreto para, posteriormente, fazer a nossa redação, redigir essa peça processual, como é de nosso costume. Então, deixa eu, primeiramente, compartilhar com vocês aqui o artigo 897. Só um momentinho. Depois não, Elisandra me chamou, por favor. Boa noite, professor. Foi sem querer, desculpa. Não, problema nenhum. Bom, vamos lá. Na tela de vocês apareceu, logo aqui embaixo, deixa eu fazer aqui uma marcação para facilitar a visualização de vocês. Temos o artigo, então, 897A maiúsculo, que diz: caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão no prazo de 5 dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira audiência ou sessão subsequente à sua apresentação, registrado na certidão, admitido o efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso. Ou seja, essa é a previsão do caput do artigo 897A maiúsculo, que diz que os embargos de declaração ele poderá ser interposto ou oposto, que é o termo correto, tecnicamente falando, no direito processual, quando a sentença ou acordo, ou seja, quando a decisão de primeiro grau ou a decisão dos colegiados estiver derivada de alguma espécie de vício, seja omissão, quando o magistrado ou o corpo de magistrados, no caso de desembargadores, ministros, forem omissos quanto a alguma coisa que deveriam apreciar, ou no texto decisório ocorrer uma contradição no próprio julgado, ou ainda algum equívoco quando manifestam lá o exame dos pressupostos extrínsecos, os pressupostos subjetivos. Parágrafo 1º. Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. O que significa isso? Aquela sentença, aquele acórdão que saiu com algum erro, algum copia e cola sem querer do órgão julgador, se o próprio órgão julgador perceber que houve lá um equívoco, um erro material, uma frase que não tinha nada a ver com a sentença, ele poderá corrigir ainda de ofício, sem a necessidade de que as partes precisem requerer essa retificação. Mas é óbvio que as partes também poderão utilizar desse, vamos dizer assim, desse pressuposto de que houve um erro material na redação da sentença ou do acordo e requerer via embargo de declaração, sempre no prazo de 5 dias úteis após a ciência desta decisão, dessa sentença, para que o magistrado o faça, ou não o fazendo, e aí poderá, consequentemente, que será a nossa próxima aula, a interposição do chamado recurso ordinário ao processo de trabalho, que não vem o caso hoje. O parágrafo 2º diz, ele ratifica
que poderá haver efeito modificativo. O que seria o efeito modificativo através dos embargos de declaração? Ora, os embargos de declaração, eles, vamos dizer assim, como natureza jurídica, eles não pretendem uma modificação de uma sentença ou acórdão. Eles pretendem uma retificação. Mas pode ser que com a contradição retificada, com a omissão retificada, a sentença ou acórdão venha a mudar completamente. E aí entra o efeito infringente ou efeito modificativo. Oportunidade esta que, caso os embargos de declaração pretendam esse efeito modificativo, o juízo deverá conceder um prazo de 5 dias, também dias úteis, para a outra parte se manifestar sobre tais embargos declaratórios. E finalizando aqui, o parágrafo 3º, que vem estritamente falar sobre a questão do prazo, a preclusão temporal, que diz o seguinte: os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos, irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura. O que significa isso? Vem uma sentença hoje, que é o nosso caso concreto, dia 11 de novembro de 2021. E aí você, então, verifica, que é o nosso caso concreto, que a sentença apresenta uma contradição. Você, então, via embargos de declaração, vai requerer a este juízo, e ele é endereçado ao mesmo juízo que proferiu a sentença ou acórdão, e é o próprio juízo que irá apreciar e julgar, não é uma instância superior, e poderá acontecer o acolhimento ou não dos embargos. Tá? Então, hoje é dia 11. Publicou hoje. E aí, vamos lá. Como hoje é quinta-feira, começa a contar sexta-feira. Então, sexta-feira é dia 12. Segunda não é dia útil. Então, nós temos 12, depois 16, 17, 18 e 19. Ou seja, terça, quarta, quinta, sexta. Sexta-feira da semana que vem, que é o prazo limite dos 5 dias úteis para o quê? Para a oposição do embargo de declaração. Ok. Você fez na sexta-feira que vem, no dia 19. Ok? Cumpriu o prazo, não está intempestivo. Este embargo de declaração só é apreciado 30 dias após. E aí lá, em 19 de dezembro de 2021, último dia antes do recesso forense, conforme nosso Código de Processo Civil, vem lá a decisão acerca dos seus embargos. O mesmo juízo diz que não acolhe os embargos. Vocês vão estudar, aliás, já estudaram o processo do trabalho e vão verificar agora, na próxima aula de recurso ordinário prático, que o recurso ordinário, que tem previsão no artigo 895 da CLT, tem o prazo de 8 dias úteis. Então, se o meu prazo começou a fluir após a ciência da sentença, aliás, da decisão dos embargos, em 19 de dezembro, eu tenho 8 dias úteis ou eu tenho apenas 3 dias úteis, já que eu esgotei os 5 dias úteis para a oposição dos embargos de declaração. Eu vou ter novamente 8 dias úteis, porque há uma interrupção do prazo para interposição de outros recursos. Se o texto do parágrafo 3º do artigo 897-A maiúsculo fosse suspensão do prazo, como você fez em 5 dias de embargo de declaração, quando viesse a intimação da decisão, você teria o quê? A contagem reiniciada de onde parou, apenas mais 3 dias, que seria dia 21 de janeiro, 22 e 23, que o recesso forense é do dia 20 de dezembro até o dia 20 de janeiro. Então, cuidado com isso, o prazo é interrompido e não suspenso. Bom, a mera lembrança para vocês, né, uma relembrança do que vocês estudaram lá no semestre passado, no 7º período, em Direito Processual ao Trabalho, especificamente falando sobre embargo de declaração.
Agora vamos lá para o nosso trabalho. Nossa quinta atividade prática. Vamos ver. Vou ler com vocês aqui. Eu coloquei um texto um pouco extenso, mas vocês vão entender o significado. Por que eu tive que, de fato, realmente colocar um texto de maneira razoavelmente extensa. Vou ler para vocês. Everaldo Santos ajuizou reclamação trabalhista, processo número tal, em face de Gás do Brasil S.A., postulando a incorporação de adicional de periculosidade em sua remuneração, pagamento de horas extraordinárias e os reflexos destes dois pedidos a todo o seu contrato de emprego para os devidos efeitos legais. Após a apresentação da defesa e instrução do processo, foi proferida uma sentença pela 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, sendo a mesma publicada em Diário Oficial em 11 de novembro de 2021, exatamente o dia de hoje. 3. Ao pôr termo ao processo em exame, o juiz da 39ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro julgou procedente em parte a reclamação trabalhista, condenando a empresa ao pagamento de horas extraordinárias pretendidas, 1 hora por dia, sobre o salário percebido pelo empregado por entender que o empregador não provou através dos registros nos controles de ponto, de frequência, o intervalo diário de 1 hora para alimentação e descanso, aquele intervalo intrajornada, julgando ainda a improcedência do adicional de periculosidade pelo fato do autor não ter comprovado o ambiente perigoso. Declarou ainda o juiz, pelo autor da sentença, que a existência do intervalo na pré-anotação nos controles de ponto comprovou a ocorrência de intervalo intrajornada, entendendo habitual o intervalo concedido pela empresa reclamada. Com efeito, considerando que o reclamante exercia horas extraordinárias durante seu intervalo intrajornada, devendo as mesmas serem refletidas em todo o seu contrato de emprego desde a sua admissão. Julgo a procedência do pedido do autor de adicional de horas extras. Aí a questão é a seguinte: como advogado da empresa reclamada e insatisfeito com a referida decisão, prepare, redija os embargos de declaração. Deixa eu fazer um resumo para vocês aqui. Uma petição inicial, uma reclamação trabalhista, onde haviam dois pedidos. Aliás, onde existem dois pedidos, em andamento do processo. Um dos pedidos, ele fala sobre adicional de periculosidade. E o outro pedido, ele fala sobre a supressão do intervalo para alimentação-refeição, que é o intervalo para almoço. E o autor da ação, o reclamante, o empregado, ele alega que nunca teve o direito a ter esse intervalo para alimentação e descanso, de 1 hora diária. Ok. O juiz julgou procedente em parte. Quanto ao adicional de periculosidade, ele foi improcedente, fundamentando o juiz nessa sentença que o autor não comprovou o ambiente perigoso. Ok. E ele ainda condena a empresa, no caso aí o cliente de vocês, condena a empresa a pagar 1 hora extraordinária por dia, lá com base no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, que é um intervalo intrajornada, que considera-se como hora extra a não concessão desse intervalo, ainda que não ultrapasse o limite de horas diárias e semanais. Mas esse mesmo juiz que considerou procedente em parte esta 1 hora diária, 1 hora diárias, que o autor pleiteia como um dos pedidos, ele diz ainda na sentença que a existência do intervalo na pré-anotação nos controles de ponto comprovou a ocorrência de intervalo intrajornada, entendendo habitual o intervalo concedido pela empresa. Espera aí. Na mesma sentença
ele julga a procedência das horas extras pela não concessão do empregador reclamado, cliente de vocês, que não concedeu hora de almoço, e ele declara que os controles de ponto, controles de frequência, comprovam que existiu sim os intervalos para refeição e descanso. O que significa isso? Contradição no próprio texto decisório. Então, já vimos aí qual será o fundamento dos embargos de declaração que vocês irão redigir para este caso concreto e específico. Embargo de declaração pela contradição desta sentença. Deixa eu passar agora a palavra para vocês, para daqui a pouquinho a gente fazer rapidamente um modelinho aí que é muito breve desse embargo de declaração. Por favor. Conseguir entender a explicação, o caso concreto, querem que eu repita, por favor. Ninguém se manifesta. Para mim está ok, professor. Até aqui tranquilo. Tranquilo? Também consegui pegar, entendi também. Ótimo. Então vamos lá. Eu vou fazer com vocês aqui rapidamente. Deixa eu abrir um arquivo do... A gente só está quase surtando porque é muito trabalho, Plaza. Caraca, eu nunca tive período tão puxado de trabalho igual esse. Horrível. Eu não aguento mais. A gente faz um trabalho, faz dois, faz três, é quando vê. Ai, não, está tranquilo. Porra, aí vem logo 10 depois. É relatório de... Caraca, tá rindo, Plaza. É desesperador. Eu sei disso, eu sei disso. Luana falou que vai abandonar a faculdade no fim do período, professor. Tô pensando mesmo, meter o pé. Não faça isso, calma. Tá acabando, falta pouco para vocês. Ano que vem... Pega leve, fala para a galera aí pegar leve aí, os professores pegar leve, senão os alunos vão debandar, hein? Duvido. Professor, é um teste para quem pretende advogar, né? 3, 4 prazos no dia. Exatamente, falou tudo. Deixa eu abrir um documento. Mas eu não pretendo. Aí que tá a questão. Rapidinho que eu tô abrindo um documento aqui em branco do Word. Vou fazer com vocês juntos aqui. Mas esse caso é muito simples, tá? Vocês vão perceber que é muito rápido. Não tem muito que a gente perder tempo aqui. Não é tão trabalhoso quanto a petição inicial e ainda menos trabalhoso do que a própria contestação. Flávio. Ui, diga. Na petição inicial, a gente dirige a petição ao juízo, mas uma vez definido o juízo, as demais petições devem ser endereçadas ao juiz, não é isso? Não, ou você vai continuar direcionando ao juízo? Continua ao juízo. Deixa eu compartilhar aqui a nossa... Mas a gente vai fazer recurso extraordinário também? Recurso extraordinário não chega a ser uma necessidade trabalhista. Eu não acredito que a gente chegue até lá. Eu acho que a gente vai conseguir chegar a recurso ordinário e talvez recurso de revista, que é muito parecido com recurso extraordinário, mas não é. Bom, vamos lá então. Nós temos aqui um processo já em andamento que tem número, inclusive que tem vara do trabalho. Então, nós vamos colocar dessa forma. A 39ª vara do trabalho. Vamos lá. Mesmo endereçamento, nesse momento eu posso colocar, aliás, devo colocar qual é a vara do trabalho. Perfeito. Agora vamos para o número do processo. O processo já tem número aqui no nosso... Claro que é um número fictício, por favor. Temos aqui
Está aí na tela de vocês. Deixa eu só mudar a fonte, que saiu errado. Boa noite, Plaza, tudo bem? Boa noite, tudo bom, Mara? Tudo. Esse modelinho vai ficar lá para dar uma luz para gente? Com certeza. Merci. Vamos já, só lembrando rapidamente, vocês estão representando que parte nesse processo é a empresa Gás do Brasil S.A. Vamos aqui fazer um corte e cola. Caramba. Depois eu mudo a letra aqui. Tudo maiúsculo. Bom, imaginemos que já esteja devidamente qualificada. Bom, agora sabemos quem é o rato, mas o que vamos fazer a respeito? Ela ainda sabe todos os nossos segredos. Abriu aqui um minutinho. Hey, Mutley, dá pra você desligar a televisão, Mutley? Tia, o Vinícius falou. Deixa eu desligar o áudio. Pronto, já desativei o áudio aí do colega. Engraçado. Professor. Tava até engraçado. Faz parte, né? Ainda bem que foi o áudio da televisão, né? Já pensou se estivesse falando mal de mim? Esse Mutre é antigão, professor. Bom, vamos já. Temos a empresa já que é a parte que vocês irão representar nesse processo específico, é a reclamada, né, o réu do processo, devidamente qualificada nos autos do processo, em epígrafe, o processo acima descrito, aquele eterno jargão, né? Vem por intermédio de seu advogado, respeitosamente deste douto juízo, opor, vai dar um espaço, isso é o que é muito simples. A empresa tal, no caso, a parte que você representa, já qualificada ou devidamente qualificada, vem através do seu advogado, respeitosamente a presença desse juízo, opor embargo de declaração por contradição da sentença. Precisa colocar por contradição da sentença? Não, não precisa. É uma questão técnica. Eu pretendo que o juízo, esse órgão julgador da 39ª Vara do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, já perceba desde o título da minha peça processual o que eu quero. Já demonstrei nesse título que eu encontrei uma contradição e eu estou opondo embargo de declaração para que seja retificado. Bom, aí vamos lá. Como seria, então, o meu primeiro tópico? Da sentença embargada. E aí o que eu faria? Uma coisa melhor aqui, ficar mais visualizável. Da sentença embargada, aqui a gente coloca descrever a sentença de forma resumida
que está sendo embargada. O que seria descrever essa sentença? Como eu falei, o autor da ação requereu, via sua petição inicial, pedidos de adição de periculosidade e adicional de áreas extras. Portanto, foi julgado procedente de par, um breve relatóriozinho, um resumozinho da sentença objeto de embargo. Apenas para constar. O que é estritamente essencial é agora. Vamos lá. Da contradição da sentença. Agora sim. Agora vocês terão que ter muito cuidado, porque neste momento vocês irão fundamentar a contradição da sentença. Então, vamos descrever o motivo dos embargos para esta sentença. Com a citação dos trechos contraditórios. Ou seja, o que vocês irão fazer nesse momento? Deixa eu dar mais espaço aqui. Vocês vão descrever, vão explicar o porquê que vocês estão opondo tais embargos de declaração. Os embargos de declaração estão sendo opostos, uma vez que o texto desta sentença apresenta contradição. Ponto. Aí vocês vão fazer o seguinte, vão copiar e colar aqueles trechos. Deixa eu pegar logo aqui, vamos lá. Essa, professor, e até seria minha pergunta. A gente pode pegar as contradições e destacar para que pedindo a resolução? Olha, eu posso te afirmar que deve. Coloca entre aspas. Isso. Exatamente. Vamos lá. Nesse caso, professor, pega aquela parte da peça da decisão do juiz e copia e cola aí. Isso, exatamente. Isso aí. Plaza, boa noite. Boa noite. Eu entrei em sala agora, neste momento, para estar elaborando esta peça hoje ainda, em sua aula. Não, eu estou só fazendo com vocês aqui um breve. Estou só fazendo com vocês um breve esboço. Fique despreocupado. Pois não. Me entrega depois com calma. Obrigada, Plaza. Nada. Ou seja, perceba aqui. Vocês vão descrever o motivo dos embargos, vão explicar que houve uma contradição na própria sentença, objeto da oposição dos embargos, e vão descrever... Vou ter que colocar aqui, ó. Fazer melhor. Ajudar vocês. Conforme os trechos contraditórios extraídos da referida sentença que segue. Vamos lá, ficou melhor assim, né? Deixa eu só alterar aqui. E aí vocês colocaram entre aspas os dois trechos que demonstram a contradição. E aí vocês vão fazer o quê? Conclusão e pedido. Diante do exposto, após a contradição
apresentada e devidamente apresentada pela embargante, requer a este juízo que acolha os presentes embargos declaratórios. Aí vamos lá, aplicando o efeito modificativo que seria o infringente. Isso, retificando esta sentença para que conste como, vamos botar bem incisivo, improcedência dos pedidos. Nestes termos, aí, obviamente, estou fazendo 11, mas só para constar. Não pede deferimento, né? Não, nesse caso, não. Mas se fosse uma petição, uns embargos de declaração opostos pela parte reclamante, poderia pôr o pede deferimento, né? Não. Na verdade, você já pede aqui o acolhimento dos embargos. Que o deferimento, ele vai de requisitos. Ele não é da concessão dos embargos. Você já pede aqui, ó, que acolha os presentes embargos declaratórios, aplicando o efeito infringente modificativo, retificando esta sentença para que conste como improcedência total dos pedidos. Lembrando, vocês estão nesse momento como representantes, advogado ou advogada, da parte reclamada. Então, vocês vão apontar, obviamente, que a contradição ela foi o quê? Extremamente desfavorável à sentença proferida pelo juízo da 39ª Vara do Trabalho. E vocês pretendem, obviamente, o quê? Que ela seja retificada. Por isso que, no final, não se pede o deferimento. Você já pediu aqui. Requereu que ela fosse acolhida, o quê? Essa peça de embargos, que seja aplicado o efeito infringente modificativo e que se retifique a sentença para que conste como improcedência total dos pedidos, fundamentado através da contradição que vocês já irão apontar aqui. Não seria próprio pedir deferimento mesmo. Assim, eu vou confessar a vocês uma coisa. O termo pede deferimento, ele acabou sendo uma mania muito usual da advocacia. Tudo pede deferimento. Contestação, recurso, não é. Deferimento vem de petição inicial, vem de cumprimento dos requisitos do artigo 319 do CPC e artigo 840 da CLT. Aí o juiz, quando defere a petição, não significa dizer que ele julgou procedente. Ele, quando defere a petição inicial, ele conclui que as formalidades da petição foram preenchidas e essa petição vai poder o quê? Dar andamento ao processo, com a citação do réu para uma audiência, enfim. Por isso que eu não gosto de permitir que o aluno continue com essa mania da advocacia, que eu sei que acontece muito na prática, no dia a dia, muitos advogados usam. Os juízes, sinceramente, não se importam, não se incomodam. A mesma coisa da questão de liminar. Defiro a liminar. Eu discordo. É concedo a liminar. Deferir vem de deferimento. O termo deferimento é de petição inicial. Mas, claro, estou sendo aqui muito técnico. Se você colocar pé de deferimento, vai estar errado? Não, não vai. Mas eu gosto de passar para vocês a forma de redação de uma peça processual da maneira mais técnica possível.
para que vocês possam, de fato, ter a certeza que não estão cometendo nenhum equívoco processual. Esse deferimento teria sentido de aceitação, né, Plaza, no caso? Por exemplo, vou deferir o embargo de declaração. Bom, ele preencheu os requisitos. Agora eu vou julgar. Está me entendendo? Não tem muito sentido. O que seria o deferimento do embargo de declaração? Será que ele foi oposto com base em quê? Contradição, omissão? Foi. Defiro. Agora eu tenho que apreciar. Não tem sentido. Bom, deixa eu fazer o seguinte agora com vocês. Eu vou só anexar esse arquivo lá na plataforma do Classroom para facilitar a vida de vocês. Deixa eu editar aqui rapidamente. E vou anexar, como sempre eu faço com vocês, no formato Word, para que vocês possam aproveitar e otimizar seus trabalhos, que, como vocês muito bem declararam, são muitos, né? Não aguentam mais fazer tantos trabalhos. Não, mas a gente não copia e cola, não. A gente não faz isso, não. Não, eu estou falando, nesse caso específico, vale a pena vocês aproveitarem, claro. Você conhece a gente, né? Sabe que a gente não, jamais ia ficar só copiando e colando. Não, tenho certeza que não. Olha, acabei de... Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Deixa eu mostrar aqui. Olha, já está aqui na atividade de vocês. Vou abrir aqui o arquivo. Prontinho em formato do Word, para vocês fazerem o download. E já em cima desse modelo, aí sim vocês construírem o embargo da forma de vocês. Completando aí esses pontos, fazendo um relatório aqui, um resumozinho da sentença embargada, apontando a contradição, explicando a contradição. E depois, aqui, na verdade, é mais ou menos receita de bolo, né? Tem que mencionar, é imprescindível que você mencione os trechos da sentença, os trechos que você está fundamentando como contradição. Não tem como fugir desse momento, desta petição de embargo de declaração. Bom, vamos lá, deixa eu passar agora a palavra para vocês sobre a questão dos embargos, a parte teórica que eu falei no início da aula, do artigo 897-A, assim como dessa confecção dos embargos. Por favor, alguma dúvida? Vamos lá, vamos dialogar. Prazo de entrega, próxima aula? Mara, eu sempre coloco prazo até a próxima aula, mas não tem problema. Só lembrando, nós temos 5 casos concretos até agora. Para a segunda avaliação, vocês têm um TED, um trabalho que é obrigatório, que vale 10 pontos. Eu já vou afirmar a vocês que quem entregar 5 desses trabalhos, ainda que não tenha feito nada até agora, e entregar esses 5 trabalhos até a data da segunda avaliação, eu vou considerar como os 10 pontos do TED. Tá bom? Mesmo que eu passe 6 ou 7 casos concretos, eu vou considerar que 5 entregues já serão avaliados como 10 pontos. Entendi. Em que pese, a grande maioria de vocês tem entregue os trabalhos, ainda que com um pequeno atraso, não tem problema. O mais importante é vocês terem essa curiosidade, é vocês estarem, de fato, assistindo a aula, dialogando comigo, vendo como é que funciona. Embargo de declaração é uma petição muito simples. Percebam aí que não há nada de tão difícil. A petição rápida, mas técnica. Vocês têm sim que demonstrar e comprovar, em especial, essas partes contraditórias da mesma sentença, que vocês estão aí utilizando essa ferramenta processual, embargo de declaração, para pedir ao mesmo juízo, lembrando, embargos de declaração, eles não são opostos ao Tribunal Regional do Trabalho. Não será a instância superior hierárquica que irá apreciar, mas sim o mesmo órgão julgador que proferiu esta decisão, no caso aí do caso concreto, a decisão contraditória. Professor, só uma pergunta boba.
O TED, ele vai ser individual igual a avaliação ou vai ser em grupo igual as atividades? Olha, eu me sensibilizo aí com vocês. Sei que a demanda de trabalho está muito intensa e eu vou permitir que vocês façam em grupo, sim. Ai, obrigada, professor. sim, obrigada. Desculpa, Mara, eu não escutei. Pois não. Perdão, eu falei junto com a colega. Eu abri aqui, eu estou vendo, são 5 atividades práticas, mas o TED em si ainda não foi postado. Então, Mara, o TED, na verdade, é a reunião das 5 atividades. Sim, sim. É porque é muita coisa na cabeça, às vezes eu fico meio confusa. Não, entendi. É porque a nossa professora de prática civil, ela vai também fazer uma composição dentro daquilo que já foi produzido. Isso. Que ótimo. Bom que a gente está com o mesmo critério. Sem conversar, inclusive. Ótimo. Bom. Mas, Mara, já entendendo que, de repente, a minha informação não foi bem prestada a vocês, eu vou fazer um comunicado lá no mural explicando isso. Tá. É melhor. Foi até bom você ter feito essa observação. Você, então, não vai querer que a gente poste tudo novamente, ou vai? Não precisa. Não, a medida que você olhar e for recebendo tudo isso, já vai computando, né? Sim, eu tenho controle de cada atividade, todos que entregaram. Pode Legal. ficar. Não se preocupe. Professora, obrigada. Então, professor, eu tinha entendido, posso estar me confundindo, mas é que o senhor que a gente teria que escolher um trabalho, né, uma das atividades que foi entregue por nós, fazer a correção e entregar novamente. Então, não. O TED é a junção de todos os trabalhos que foram entregues até aqui. Não. Você está confundindo com o trabalho da professora Ana. O trabalho da professora Ana, que é isso. O trabalho da professora Ana, você vai pegar o último petição que ela deu, você vai fazer as correções que ela solicitou e postar isso como TED. Tá, sim, por isso então que eu fiz, por isso que eu perguntei se o TED seria individual ou em grupo. Então, com certeza em grupo, porque as atividades foram feitas na verdade, no meu caso, em trio. Tá, e agora eu entendi, porque eu confundi. Desculpa, professor. Nada que isso, Pauline. É bom a gente dialogar sobre isso. E confunde 2 disciplinas práticas. Mas olha só, nós temos 5 casos concretos. Rapidinho, só para agradecer o colega. Ah, sim, por favor, Eric, né? Obrigado, Eric. Olha só, ainda que nós temos 6, 7 atividades, vocês podem escolher 5 e entregar apenas 5, tá bom? Bom, vamos lá então. Mais alguma dúvida sobre o trabalho? Já finalizamos. Sobre a aula de hoje, por favor. Ninguém? Não, claro. A aula hoje foi tranquila, muito tranquila a aula hoje. Já pode até tomar um banho e descansar. Tá corrido demais. Tá igual artista de cinema no Instagram. Toda hora que eu abro meu Instagram, aparece você. Nem eu me aguento mais, mano. Tá feia a coisa. Bom, meus amigos, então vou aqui encerrar essa aula de hoje um pouquinho mais cedo e desejar a vocês aí um excelente final de semana, né? Quinta, sexta-feira. Qualquer coisa, fiquem à vontade de me chamar. Esse caso é bem tranquilo, vocês vão gostar de fazer. É bem feriado também, Plaza. Oi? Feriado também, segunda-feira. Ah, sim, verdade. É que eu não vou ter feriado. Porque eu vou... Proclamação da República, meu amigo, não esqueça. Mas eu tô numa batida aí que não dá para ter feriado, domingo, sábado. Até terça-feira minha vida vai ser muito intensa. Mas, enfim, quarta-feira eu tô livre. Valeu, doutor, um abraço. Obrigado, abraço. Passar rápido, professor. Fica com Deus. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Professor, obrigada. Abraço a todos. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Tchau. Tchau. Boa noite. Valeu, Plaza. Boa noite. Tchau.